Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje com um pouquinho mais de expectativa, porque vocês ficaram esperando aqui, mas eu avisei lá no grupo, por isso da importância de estarmos no grupo. No grupo você recebe todas as informações, todos os recados. Então, bom dia, Noah, bom dia, Jana, bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada, bom dia, Regina. Obrigada pela paciência, pela compreensão de vocês, mas hoje eu tive um imprevisto pessoal. Mas eu demorei, mas cheguei. É isso que importa, né? Então, vamos chegar aqui com essa intenção de vivermos algo novo, né? Bom dia, Simone. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jana. Muito bom dia para vocês que estão chegando aqui. Bom dia para você que vai assistir depois esse nosso encontro de hoje. Dia 17. As coisas já devem estar tomando forma por aí em você. Você já deve estar percebendo a mudança, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Porque todas as vezes que a gente mira na luz, a sombra tende a aparecer. E aí vai acontecer os imprevistos, vocês vão passar mal assim como eu hoje, viu? Um mal súbito aqui, mas já foi resolvido, se Deus quiser eu vou ficar bem. Mas as coisas acontecem mesmo, para ver se a gente tá no caminho, se a gente tá persistente ou se a gente vai ser meio Nutella, que com qualquer coisinha já para, já desiste, já muda o foco, né? E hoje a gente vai falar de ofensa. E esse é um tema muito importante para mim e para você, eu tenho certeza. E como eu já disse ontem, as forças contrárias não querem que a gente esteja por aqui. Mas nem que seja de tarde, nem que seja de noite, nem que seja da madrugada, essas lives elas vão acontecer. Tá? Então já vamos entrar nesse clima de pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim, venha sobre você, que hoje chegue aqui para nós a mensagem que a gente precisa. E a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Eu quero que você anote aí no seu caderno qual é a intenção para o dia de hoje. Lembrando que nós estamos no outono, um tempo novo, uma estação nova na nossa vida. Né? Um ano astral novo começou ontem, dia 20, um dia muito importante, né? 20 de março. Então que você possa escrever agora aí. E essa vai ser a sua oração para hoje. E eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada uma de nós, trazendo clareza onde ainda precisamos ter luz, afastando-nos das trevas, e nos trazendo consciência sobre o que pedir neste momento. Que o Espírito Santo faça morada em mim e em vocês, trazendo consciência, trazendo aquilo que precisa ser olhado ainda, aquilo que precisa ser trabalhado. E que saiamos todas daqui hoje com uma intenção. Que possamos levar, assim como aquela que dá rosas, fica também com um pouco de cheiro de rosas em suas mãos, nós possamos sair desse encontro de hoje com algo novo de Deus. Um respiro, uma confirmação, uma palavra vindo dos céus para mim e para vocês. Isso é o que eu peço e declaro nesse dia, que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, Ele que nos protege, Ele que nos direciona, Ele que nos ama, Ele que nos cura, Ele que nos salva, Ele que nos liberta e que nos mostra o caminho. Jesus é o Senhor da minha vida. E eu desejo que Ele também seja o Senhor da sua vida. Então abra agora a sua boca e declare junto comigo. Eu, Fabrícia, e você diz o seu nome. Eu, Fabrícia, tenho Deus como o único e verdadeiro Senhor da minha vida. E declaro que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, minha vida, minha família, meus negócios, meus clientes, meus bens materiais, tudo está sob o comando de Deus. Eu declaro que tudo que tenho e tudo que sou está sob o comando de Deus. Amém. Forte isso, né? Forte. Muito, muito forte. Então vamos começar hoje aqui na lição 17. Até me deu um pouco de tontura agora, mas vamos lá. Como diz a minha amiga, a gente balança, mas não cai, né, Simone? Gruda na beirada do caminhão e não pede para descer.
A gente segue o barco, a gente segue o percurso, pega, não seja ingrata, egoísta. Pega esse aviãozinho agora aqui, ó, manda para os seus 50 contatos lá que vai aparecer disponível para você publicar, para você enviar essa live. Manda essa live para 50, pelo menos 50 mulheres, que é o que o Instagram vai deixar você fazer. Segue firme, né, Simone? Segura e vai. Balança, mas não cai, não é verdade? Vamos, eu tô esperando vocês mandarem o aviãozinho. Convide suas amigas, suas inimigas. Manda pra sua mãe, manda pra sua irmã. Manda pra sua cunhada, por que não? Manda pra sogra também. Manda, chama as pessoas pra vir. Diga, vem aqui, vamos saber sobre ofensa. Tem tanta mulher ofendida, tem tanta mulher que se sente ofendida com tão pouco, gente. E nessa semana, eu não sei se foi Deus ou se foi o demônio, veio esfregar na minha cara que eu ainda sou uma pessoa muito ofendidinha. Mas eu renunciei. E eu quero ter cada vez mais clareza para não ficar me ofendendo com pouca coisa. Principalmente quando nós temos certeza de quem nós somos, do nosso caráter, da nossa verdadeira essência. Não é o que o outro vai dizer que vai mudar aquilo. Que nós tenhamos consciência disso. E a ofensa, que é o tema de hoje, cuidado com a ofensa. É uma armadilha do demônio para fazer com que a gente se sinta ofendidinha. Sabe aquelas pessoas que com tudo se ofende? Com tudo se entristece? Gente, a tristeza é uma coisa que não é de Deus. Até eu disse essa semana para minha terapeuta que eu sei lidar muito bem com a raiva. Eu com raiva, eu sou um trator. Mas com a bendita da tristeza eu não sei lidar ainda. Vocês acreditam nisso? Quando eu fico triste de verdade, olha que eu não fico triste sempre. Eu sou bem resistente. Até que eu não sou tão ofendida. Mas eu sou um pouco ofendida ainda. E aí quando eu vou pro campo da tristeza, aí eu não sei lidar. Aí eu ainda tenho dificuldade. Eu tô aqui me expondo pra vocês, hein? Tristeza é um sentimento que eu ainda não sei lidar. Mesmo sabendo que ele faz parte dos sentimentos primários. Divertidamente, já assistiram isso? Se não assistiu, assista. Quem tem filhos, assista com os filhos. Tem Divertidamente 1, que é o que eu gosto mais. Tem Divertidamente 2, que fala sobre os sentimentos primários. Tristeza, raiva, alegria, nojo. E qual que é o outro? Medo. Sentimentos primários. Depois, agora, por último, já veio ansiedade. Qual que são os outros? Alguém assistiu o filme aqui, pode me lembrar? É a ansiedade, o tédio. Tem mais algum lá que eu não lembro. Mas eu tenho certeza que ansiedade e tédio faz parte dessa nova lista dos sentimentos primários. Principalmente dos adolescentes, das crianças, né? Então, olhando para essa questão, a tristeza ainda é um sentimento ruim para algumas pessoas. Nojo, né? Nojo já é da primeira vez, Carla. Da primeira vez é nojo, tristeza, raiva, alegria e medo. Esses são os primeiros sentimentos primários. Agora já tem ansiedade, tédio, desânimo? Pode ser que sim. Eu não lembro. Depois eu vou pesquisar e eu falo pra vocês. Mas vamos lá então para a lição de hoje, porque ela é muito, 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 muito esclarecedora para nós, tá? Principalmente para aquelas pessoas melindrosas. Eu sou sensível. Mentira, você é orgulhosa, tá? Desculpa, mas eu vou trazer verdades aqui para vocês. Tô até pensando Tô tentando convencer a minha filha a fazer comigo um quadro, não sei o que vocês acham disso. Mas tipo, fala mãe, porque a mãe fala com os filhos verdade, não fala? Pelo menos aqui em casa eu não tenho meias palavras com as minhas meninas, aqui o verbo é rasgado assim, ó. E aí eu tô querendo que ela grave comigo um quadro para que eu apresente para vocês uma vez por semana pelo menos, que é o Fala Mãe. E aí vocês vão mandar perguntas e a gente vai responder junto.
Vamos ver se ela vai aceitar essa minha provocação, né? Então, cuidado com a ofensa. E a palavra de Deus que a gente vai ler hoje é 1 Samuel 18, 7, 11. Pega a sua Bíblia aí, então, e abra lá em Samuel 1, 18, 17, 11. 1 Samuel 18, 7, 11. Ó, falei 17, né? 1 Samuel 18, 7, 11. Que diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança e na mão o atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Então, por causa de se sentir ofendido, teve ciúmes. Ah, vergonha, inveja e tédio. Tá bom, obrigada, Carla. Se alguém puder, anota pra mim aí depois a gente colocar no grupo. Então, por conta da ofensa, por conta do orgulho, por conta dos ciúmes, da inveja, Saul começou a não gostar mais de Davi, porque as pessoas enalteceram mais Davi do que ele. E ali ele se sentiu ofendido. Quantas vezes você tem se sentido ofendida por aquilo que as pessoas falam para você? Quantas vezes? Quantas vezes eu e você paramos o curso da vida porque fomos ofendidas? E aí a Camila traz assim: há algum tempo assisti uma série de pregação do pastor John Bevere no YouTube, em que ele nos apresenta a ofensa como a maior isca de Satanás para a nossa vida. E eu juro para vocês, nessa semana, antes de ontem, eu quase caí na ciladinha dele. Eu aqui fazendo com vocês devocional, rezando todos os dias, fazendo novena de São José, me fortalecendo, rezando a Bíblia, dobrando meu joelho para rezar, para estar aqui junto com vocês todos os dias, quase caí na isca de Satanás. E ele sabe os nossos pontos fracos, e ele vem bem no cerne. Ele vem bem no cerne, mas quando eu retomei a minha consciência, disse: opa, não vou me ofender com isso. E já levantei, tomei um banho e agi como se nada tivesse acontecido. Bom dia, irmã Fátima, tudo bem? Que delícia ter vocês aqui comigo de novo, Lucilene e a Fátima, que bom ter vocês aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. 2 alunas minhas, gente, lá de 2020. Acho que a gente começou lá atrás, né? Que bom ter vocês aqui. Então, veja. Mesmo eu estando em vigilância constante, mesmo eu estando em oração junto com vocês e para vocês, para estar aqui firme, eu quase caí numa cilada do demônio, por meio da ofensa. E aqui ela nos exorta dizendo. E tem no YouTube esse ciclo de lives desse John Bevere, que eu nunca assisti, mas que ele fala sobre a ofensa. E diz que a ofensa é a maior isca de Satanás para a nossa vida. Ele mostra em inúmeras passagens bíblicas as consequências de um coração ofendido. Vou até grifar aqui. O que é um coração ofendido, Fabrício? É aquela pessoa que se magoa com tudo. Tudo ela se ofende, ela é muito sensível. Veja na passagem desse capítulo. Saul era o primeiro rei ungido por Deus para Israel. Um homem que agradava a Deus,
mas que pela inveja é uma manifestação do orgulho. Do sucesso que Davi estava fazendo no meio do seu povo, encheu o seu coração de ofensa. E observe com atenção quando o texto diz que, por causa da ofensa de Saul, Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Por conta da ofensa, muitas vezes a gente entra em surto emocional. O que acontece, Fabrício? Um gatilho. Um gatilho. O nome da série é uma série de pregações. Ela só fala uma série de pregações do pastor John Bevere. É assim que escreve. John Bevere. Escreve aí pra mim, Carla. Depois a gente pode procurar no YouTube e eu passo pra vocês no grupo, tá? Eu vou marcar aqui pra eu procurar depois. Nem eu assisti ainda, pode ser que eu assista também. Então, por conta da ofensa, Saul começa a se colocar contra Davi. E aí, por conta disso, Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Saul passou o resto do seu reinado agindo de maneira disfuncional em busca de matar Davi. Pela ofensa do seu coração invejoso, Saul jogou fora o seu propósito dado por Deus de governar o seu povo. A ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem o nosso propósito de vida. A ofensa, muitas vezes, rouba a nossa paz. Porque quando a gente está ofendido, a gente também fica irada. Sim ou não? Muda o foco até se deixar. E pode prestar atenção, essas coisas sempre acontecem quando algo iria acontecer. Quando você está prestes a ir para o próximo nível, quando você está prestes a fazer algo grande na sua vida, algo que vai te levar, que vai trazer um bem maior, alguma coisa acontece e muitas vezes você se sente então ofendida e para tudo. Esse é o mecanismo. Se você voltar a fita da sua vida, observe. É igual que acontece. Às vezes muda um pouco o contexto, mas é sempre igual. É uma ofensa que vai num gatilho. Aquele gatilho te leva para um lugar de dor e sofrimento. Só que eu quero te trazer uma revelação hoje aqui também. Todo sentimento, toda emoção dura apenas 24 horas. Depois disso, aí é o ego. Entende? Entende o que eu tô dizendo pra vocês? No meu caso, eu não fiquei nem 24 horas ofendida, porque eu tomei consciência e falei, opa, vamos parar com isso agora, Fabrícia. A situação tinha acontecido de manhã. Depois do almoço, ainda fiquei bem remoendo aquilo, brava, magoada. Quando foi de tarde, eu tomei banho e falei, opa, não vou ficar ofendida com isso, não. Existem duas coisas na vida, verdade e mentira. O que essa pessoa disse é verdade? Não, não é verdade, é mentira. Então pronto. E se for verdade também tá tudo bem. E eu já saí daquele lugar de ofensa. Seria assim antes, Fabrício? Talvez não. Talvez não, porque eu já fui para lugares de bem trevas por conta de me sentir ofendido. E eu tenho certeza que vocês também, porque nós somos parecidos. Por conta de coisas que as pessoas falam, você trava e para. Só que muitas vezes aquilo que você estava realizando, aquilo que você estava fazendo, é resposta de oração de muita gente. Já pensou sobre isso? E nunca é só sobre nós. Sempre é sobre você e o outro. A nossa missão, enquanto seres humanos, aqui nessa passagem, é de se trabalhar e ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. Nós não estamos aqui de passagem.
E não precisa só ser terapeuta para fazer isso. Do lugar que você tá, com os recursos que você tem como ajudar as pessoas ao seu redor. É só querer. É só querer, gente. Depois que entendi o tamanho da ameaça que a ofensa gera, passei a vigiar o meu coração. Mas preciso que você saiba que no primeiro momento, quando eu assisti ao estudo, pensei comigo: não tenho ofensas guardadas, não tenho mágoas de ninguém. Logo, isso não é uma ameaça para mim. Grande tolice. Mais uma vez o orgulho estava guiando o meu pensamento, querendo me convencer de que eu era uma mulher muito evoluída emocionalmente e muito espiritual. Afinal de contas, eu não tinha nenhum sentimento de ofensa guardado em mim. Mentira. Se você falar que você não tem ofensa guardada de ninguém, é mentira também. A verdade é que todas nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidas. E sabe o que mais nos ofende? Nossos vícios emocionais. Você quer saber quais são os seus maiores, fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita seus piores sentimentos e comportamentos. Que circunstâncias o ofende e a magoa. O que as pessoas fazem que geralmente você se sente ofendido e magoado? Que gera o pior de você. Que traz os seus piores comportamentos e sentimentos. Isso aqui, gente, não é uma ficha. É um buraco inteiro pra gente entrar aí e tirar proveito dessa passagem aqui. Eu vou até repetir pra você, tá? Eu vou repetir, presta atenção. A verdade é que todas nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidas. E sabe o que é mais? Nossos vícios emocionais. Você quer saber quais são os seus maiores, fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita os seus piores sentimentos e comportamentos. Basta observar que tipo de situação suscita os seus piores sentimentos e comportamentos. Que circunstâncias o ferem e o magoam. Quais sentimentos inundam o seu coração nessas circunstâncias? Esses são os seus vícios emocionais. E muitas mulheres que eu atendo, quando eu pergunto quais são os seus vícios emocionais, a maioria diz: eu não tenho. Eu digo: querida, talvez você não saiba quais são, mas tem sim. Todas nós temos. Tem gente que é viciada em reclamar, tem gente que é viciada em se vitimizar, tem gente que é viciada em colocar a culpa no outro, em se sentir injustiçada, rejeitada, abandonada, humilhada, traída. Tudo isso são vícios emocionais. Só que com o ímpeto de se proteger desses vícios emocionais, você começa a ter máscaras. E na tentativa de se privar, de se proteger daquilo, é mais do mesmo que você vai ter. Porque o nosso cérebro, e eu tô falando agora de neurociência, ele não distingue a palavrinha não. E aí você diz: eu não quero mais sentir isso. E é mais que você vai sentir. Entende o que eu tô dizendo para vocês? Então comece a prestar atenção. Quais situações eu tenho me ofendido? Quais sentimentos eu tenho quando as pessoas dizem isso? E aí você vai começando a ter clareza sobre sua vida. Durante a infância, recebi muitas críticas, palavras de invalidação, e algumas vezes isso acontecia na frente de outras pessoas. Além de me sentir criticada, eu me sentia também humilhada. E como que quase toda criança que convive com a crítica,
Eu tinha uma grande necessidade de conquistar a aprovação dos meus pais e me sentia amada. Mas, sempre que eu era invalidada ou criticada publicamente, além de me sentir sem valor e humilhada, eu me sentia também injustiçada. Como se todo o meu esforço para ser uma boa filha fosse em vão. Eu cresci e dei um jeito de me casar com um homem que sempre que eu errava me fazia sentir da mesma maneira como eu sentia tantas vezes na infância. Por isso que é muito comum vocês dizerem assim, nossa, mas parece que eu casei com a minha mãe. Parece que eu casei com meu pai. No meu caso aqui eu dizia que eu tinha casado com a mãe. Porque por muitos anos o meu marido tinha os mesmos comportamentos que a minha mãe tinha. E aquilo me ofendia de uma forma. E aquilo me magoava. E aí, nesse mesmo percursinho aqui, ó. Eu me sentia criticada, me sentia humilhada, me sentia injustiçada. Logo, Fabrícia voltava para a casinha da vítima. E as vítimas, gente, pasmem. As vítimas não querem resolver. Elas querem apenas aliado. E Bert Hellinger já dizia, tome cuidado com as vítimas. Porque ela vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. Enquanto você tiver um papel importante, uma serventia na vida dela, tá tudo bem. Mas a partir do momento que ela percebe que você não tem mais serventia, ela te descarta como um lixo. Assim. A responsabilidade por isso era do meu esposo? Claro que não. Eu que sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo e de provocá-lo até que ele nutrisse o meu vício em ser criticada, em me sentir humilhada e injustiçada. Parece loucura, não é? Mas nossas emoções funcionam assim. A neurociência prova que no nosso cérebro os vícios emocionais têm o mesmo efeito chave e fechadura que os vícios químicos, como por exemplo o álcool e os entorpecentes. Lembra que eu falei para vocês que a neurociência já comprova isso? Pois é, mais uma vez ela traz aqui essa validação. Não que eu precise, mas muitas pessoas gostam dessa confirmação. Por isso da necessidade de você identificar quais são os seus vícios emocionais. E a partir disso, começar a se blindar. E não é que o outro é viciado em te criticar. É você que é viciada em se criticar. Então você vai entrar em situações onde você vai ser criticado. Pela coisa mais boba, como por exemplo, pronunciar uma palavra em inglês errado. Pois é. Aí você se ofende. Você falou errado e ainda se ofende porque falou errado. É assim, a gente é assim. Quem não é assim que ergue a mão aqui pra ver. Somos assim, gente. Ofendidinhas. Magoadinhas. Mas esse lugar nos leva para um lugar de dor e sofrimento. E não é de dor e sofrimento de agora. Porque quando o gatilho acontece, você volta lá para aquela situação primária. Por isso que o negócio muitas vezes é desproporcional. E nesse sentido também a constelação familiar ela nos fala que se é desproporcional ao contexto atual, é porque é um gatilho emocional de antes. Algo aconteceu antes, você está só revivendo porque machucou a ferida. As feridas emocionais nada são do que buracos na nossa alma, post-its, lembra? Que de vez em quando você vai lá e fura. E não é que furou tanto dessa vez, é que já está machucado, então só fez lembrar. E a intensidade não é de agora, por isso que é desproporcional. A intensidade é daquele fato primeiro. Que geralmente você era uma criança, uma adolescente, que não tinha recursos emocionais nem neurológicos, cognitivos, para se defender daquela crítica, daquela acusação. E aí a gente cria todo um mecanismo de defesa na nossa vida
Ninguém gosta de mim. Eu sou sempre criticada. Não tem o que eu faça que agrada esse povo. No meu caso, eu sempre falo, minha mãe nunca vê o que eu faço. Para ela nunca é o suficiente. Eu faço tudo e para ela, se eu faço uma coisinha errada, ela fala só da coisa errada. Entende? Então, prestem atenção. Sai desse lugar de piloto automático, gente. Pelo amor de Deus, isso tem acabado com a nossa vida, roubado a nossa paz. Comece a ter consciência sobre os seus sentimentos. Por que eu tô sentindo isso de novo? Quando isso aconteceu de novo? Já foi assim outra vez? Comece a se fazer perguntas. Comece a se questionar. Tenha um caderninho dos sentimentos. Sabe aquelas cadernetinhas que a gente tem? Tenha com você também. Eu não tô conseguindo abrir minha gaveta aqui porque o meu... Mas tenha, eu tenho na minha bolsa, eu tenho aqui na minha gaveta, eu tenho lá no meu quarto, eu sempre ando com uma caderneta. Para que você possa anotar. Eu não gosto de caderneta. Anota no bloco de notas do seu celular, cria uma pasta lá. Sentimentos, emoções. Comece a anotar, comece a ter clareza da sua vida. Senão você vai continuar tendo os mesmos resultados sempre. Porque não é o que o outro faz para você. É como você se sente diante daquilo que o outro fez. Não foi o outro que te ofendeu, foi você que se sentiu ofendida. O outro só disse uma palavra. Maldita, às vezes maldita. Mas é você que criou todo aquele sentimento, não foi ele. Mas você me deixou triste. Não, você se entristeceu com o que ele falou. Entende? Um barulho aqui agora. E por que a gente faz isso, Fabrícia? Mecanismo de defesa. A verdade é que todas nós, invariavelmente, passamos por experiências ruins. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. E em todas essas experiências, a nossa criança associa um sentimento a um significado. Talvez você tenha se sentido desamada, abandonada, injustiçada, humilhada, comparada, traída, desonrada, desrespeitada, rejeitada. A rejeição é a porta de entrada para o orgulho. E a ofensa é uma fonte de manifestação do orgulho. Entende como é que funciona? Eu já expliquei isso para vocês antes, né? Sobre as amizades, não ter amigos. Não me vem nada agora, cara. Depende muito do caso concreto. Percebe, então? Que é um ciclo. Que sempre vai e volta. E é isso que você tem que observar no dia de hoje. Quais coisas têm acontecido sempre comigo. E agora, com muita verdade e humildade, o que te ofende? O que faz você se sentir como aquela criança, revivendo os mesmos sentimentos do passado? Quanto mais lucidez tiver sobre os seus gatilhos de ofensa, mais será capaz de não ser dominada por eles. Como nos livrarmos da ofensa? O antídoto sempre será o perdão. Todos os nossos problemas vêm de um estado de falta de perdão. Perdão? Perdão. E a tarefa de hoje, dia 17, é: escreva quais sentimentos você viveu na sua infância e hoje, como adulta, se vê repetindo. Escreva depois. E mais, você pode até implementar aí. Quem provoca isso em mim? Eu vou até anotar aqui. Os sentimentos que você viveu na infância e hoje, como adulta, vem repetindo. E mais, quem te faz sentir assim? Quem? Então é o que
E quem? Por quê, Fabrícia? Porque você vai ter que perdoar essa pessoa. E além de perdoar essa pessoa, você vai ter também que liberar perdão pra você. Por que que eu me ofendi com ele? Ele só me disse o que ele acha, mas é o problema dele. Então, gente, a ofensa, a vaidade, a mágoa, todas são armadilhas do demônio para te manter aprisionada na dor e no sofrimento. Porque se você tá na dor e no sofrimento, você não ajuda ninguém, não é verdade? Olha a grande pegadinha da situação. Depois que eu fui perceber isso essa semana. Porque eu, magoadinha, ofendidinha, fico brava, fico triste, não sei lidar com a tristeza, vou para um campo de dor e sofrimento. O que o meu cérebro está acostumado? Paralisia diante dessa situação. Fica triste, fica apática, diminui o ritmo, vai parando com as coisas. Só que graças a Deus, dessa vez eu tenho esse compromisso com vocês, que mais cedo ou mais tarde, ou 7h30, ou 7 horas, ou 9 horas, eu apareço por aqui. E aí eu tive a oportunidade de dobrar os meus joelhos e dizer obrigada, Senhor, por me trazer consciência sobre coisas que têm me roubado a paz. E é meta para mim tirar a ofensa do meu coração. Eu vou parar de me ofender com coisas que são verdades e com coisas que são mentiras, porque é o mesmo peso, a mesma medida. Porque verdade é verdade. Pronto, a pessoa falou, é verdade. É mentira. É mentira, então também releva. Ela não tá falando verdade. Aqui não pode inflamar meu coração. Qual a decisão depois desse tema de hoje? O que você vai decidir aí na sua vida? Conta pra mim. Conta pra mim. A música de hoje é Preciso de Ti. E a oração é a seguinte. Presta atenção que hoje é bonita, tá? Eu oro agora ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de toda a eternidade. Só Tu és Deus, só Tu és digno de adoração. Os céus e a terra proclamam Tua glória, Senhor. Eu Te agradeço por mais um dia de vida, por ter acesso à Sua palavra de cura e que salva. Eu Te peço hoje entendimento e discernimento sobre as minhas emoções. Arranca do meu coração, Senhor, todas as raízes de amargura que existem. Que toda ofensa que eu guardo em meu coração, de modo consciente ou inconsciente, seja agora eliminado. Em nome de Jesus, eu decido, Pai, ter um coração cheio de amor. Que meu olhar para todas as pessoas seja de misericórdia, amor e não de julgamento, rancor ou ofensa. Que meus olhos sejam bons e que toda a minha vida tenha luz. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir que não existe em mim mais falta de perdão. E que por isso eu sou livre para ser feliz e viver a vida que Cristo me ensinou a viver. Eu te peço isso e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, gente. Que lição linda. Foi linda aí pra você também? Conta aqui pra mim, vocês estão tão silenciosas. Se manifestem aqui, me diga. Que chave a lição de hoje trouxe pra você? Quais ensinamentos? Quais aprendizados? O que você leva dessa lição de hoje? Me conta. Quero saber. Vamos lá, digitem aí. Para só um minutinho, escreve para mim saber. E você que está assistindo depois, escreve para mim também. Por que valeu a pena você parar o seu tempo aí hoje e assistir essa live bombástica de hoje? Porque hoje esse tema é bombástico. Muitas viradas de chave, Carla. Maravilha, mas eu quero saber o que fica dessa lição de hoje. O que fica? Qual vai ser
a mudança, porque não adianta só ter virada de chave, tem que ter decisão em cima da virada de chave. A virada de chave é pronto, tomei consciência. Qual é a decisão a partir disso? A minha decisão é não se ofender mais. É tentar não se ofender mais. Ah, ela te paralisava, Nara. É, a mim também. A mim também, querida. A ofensa muitas vezes paralisou minha vida. Por me sentir ofendida, parava com tudo. Porque eu ia para um campo de dor e de sofrimento. Que loucura isso, né, gente? Que loucura. Esse é um tema que tinha que ser ensinado nas praças, nas escolas, nas igrejas. Quantas mulheres têm se sabotado, acabado com as suas vidas por conta da ofensa? Ah, que lindo, Lucilene. Levar isso para a vida das pessoas, né? Você que trabalha com pessoas, preciso saber quem eu sou. Assim, eu sei quem sou e nada mais me ofende. Isso mesmo. Quando nós temos uma convicção firmada no que Deus disse para nós, não é o que as pessoas acham. É o que Deus diz. E para isso, as primeiras lições falam bastante disso. Né? Sobre as promessas de Deus para nossa vida. Ah, eu queria ler o seu... Vou, a partir de agora, buscar compreender melhor esse gatilho para não me sentir ofendida. Verdade é verdade, mentira é mentira, fato. E na maioria das vezes é mais forte quando vem do meu pai. Ah, eu sinto muito. Obrigada, Fabrício, por fazer o meu dia mais leve. Entender o peso do perdão nos fortalece. Ah, Elisete Aranda. Gente, essa aqui é das antigas, hein? Minha amiga lá de 2000. Ó, vou falando a minha idade, né? Apesar que eu não tenho problema com a minha idade. Entender que a opinião das outras pessoas não define quem eu sou. Isso mesmo, Jana, que lindo. Me mostrou o quanto é importante entrar dentro e retomar minha origem. Vou trabalhar o julgamento, tenho muita tendência a ir para este campo. Sim, todas nós, Fátima, todas nós. Que lindo, né? Vocês perceberam como nós somos parecidos? É por isso, gente, que a gente precisa tomar cuidado, porque a ofensa... Onde é que ela disse? Ela é uma isca do Satanás para nos tirar a paz. A ofensa é uma isca de Satanás para nos tirar a paz. E saiba, ele sabe todas as nossas dores melhor que a gente. Ele sabe o que me ofende. Ele sabe o que ofende a Fátima. Ele sabe o que ofende a Jana. Ele sabe o que ofende a Elisete. Ele sabe o que ofende a Nara. Ele sabe o que ofende a Carla, a Lucilene. Ele sabe. Ele sabe o ponto de dor. E ele faz a pessoa que você ama, a pessoa que você convive, vir e ir lá na ferida. Sabe aquela criança que muitas vezes, né, criança faz as coisas, você tá com machucado, ela vem, põe o dedinho e fala, dodói, mãe, dodói. É isso que o demônio faz com a gente. Só que ele faz vir colocar o dedo na ferida as pessoas que convivem com a gente. As pessoas que têm muito poder sobre a gente. Eu queria muito ter tempo de ensinar para vocês aqui sobre inteligência emocional e sobre dependência emocional. Esse é um exercício que eu faço com as minhas clientes. Que é mais ou menos assim, vou tentar explicar aqui. Vou dar um como é que diz por aí? Um plus, um bônus para vocês, tá? Imagina aí agora um grande círculo. Depois você faz mais um círculo e faz mais um círculo e no meio faz uma bolinha. E eu vou te contar como é que isso funciona. Isso aqui é exercício de mentoria, tá? Tá vendo isso aqui? Eu até queria ter um tempo com vocês, algumas horas, para que a gente pudesse falar sobre essas coisas. O que vocês acham sobre isso? Vocês também gostariam de ter um tempo comigo? Então, faz de conta que a Nara vai fazer um churrasco na casa dela
Tá, Nara? Você faz o churrasco na sua casa, convida todas nós vamos na sua casa. Todos que você convida vai entrar no seu quintal, na sua varanda, todas as pessoas. Algumas pessoas vão lá na cozinha ajudar a Nara a preparar o almoço, o jantar, sei lá o que é, os aperitivos. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Poucas pessoas vão na sala. Quase ninguém no quarto. E se a Nara estiver no banheiro, quem que pode entrar quando a Nara está no banheiro? Entendeu o que eu tô tentando trazer para vocês? Ela faz um churrasco, convida muitas pessoas. Algumas pessoas entram na varanda, todas na varanda. Algumas na cozinha, outras na sala, algumas no quarto. Quando ela tá no banheiro, ninguém. Esse deveria ser ninguém, com uma exceção. Se você é casada, seu marido entra no seu banheiro. E você entra no banheiro dele. Querendo ou não, a liberdade, a intimidade que o casamento traz faz com que o outro entre no nosso coração, no nosso banheiro. Dependendo da idade dos filhos, eles também entram no nosso banheiro e a gente entra no banheiro deles. Dependendo, você tem que bater na porta, você tem que pedir para entrar. Só que muitas vezes você leva para o seu banheiro, para o seu coração, para a sua intimidade. Leva o seu pai, leva a sua mãe, leva a sua sogra, o sogro, o irmão, a irmã, a vizinha. O amigo de comunidade, você leva todo mundo. Por quê, Fabrícia? Porque tudo que o outro faz te ofende profundamente. E quem deveria ter acesso a você intimamente é só o seu marido, porque você deu para ele essa intimidade. Você deu esse poder a partir do momento que você casa com aquele homem. Você diz, a partir de agora você tem acesso sobre minha vida, sobre as minhas emoções. Por isso que o que os nossos maridos fazem, o que a gente faz para o nosso marido é profundo. Só que muitas vezes você não quer que ninguém entre no seu banheiro, mas você está entrando no banheiro das outras pessoas. É profundo, Nara. Quando eu descobri isso, eu chorei muito também. Porque eu estava dando acesso da minha vida para quem não deveria. E mais, eu ficava querendo entrar, dar bedelho, colocar o dedo na vida das outras pessoas. Eu já fui uma pessoa insuportável, gente. Onde eu achava que eu tinha uma solução. Eu sou muito boa solucionadora. Até esses dias a pessoa me trouxe a palavra certa. Por eu ter esse instinto de resolver muito rápido, né? Eu resolvia. Só que eu não perguntava se a pessoa queria. E quando eu me dei conta, eu entrava no banheiro do meu irmão, da mulher do meu irmão. Eu entrava no banheiro dos meus pais. Eu entrava no banheiro da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada, das minhas funcionárias, das minhas amigas, sem perguntar. É, né? Bateu aí? É. Porque eu deixava. E deixava também tudo que eles falavam, me ofendia diretamente. Hoje eu penso, mas essa pessoa não tem poder sobre mim. Só que presta atenção, o demônio ele é ardiloso. Porque ele já sabe que eu tenho esse mecanismo instalado em mim. Então quem que ele põe para me ofender? O meu marido. Ele põe o meu marido para me ofender. E eu disse para ele essa semana, tá? Quarta-feira. Mas de novo você falando assim comigo? Depois ele se arrependeu, ele também pediu perdão. Mas o demônio usa as pessoas que têm acesso, que têm a chave de acesso. Porque se alguém de fora falasse, não ia mais me ofender, porque eu não tô nem aí pro que o outro fala. De verdade. Eu já tenho esse mecanismo instalado em mim. É muito difícil. É sempre, Fabrícia, não. Mas é muito difícil que a outra pessoa me falar, me ofender. Mas o marido ofende. E aí eu disse, mas você falando assim comigo, logo, você? Entende? Depois ele me pediu perdão. Mas já tinha ofendido, né? Porque a pessoa aqui se ofende.
Só que a partir de agora, eu quero todas as vezes que você for colocar o bedelho, deixar alguém colocar o bedelho na sua vida, você vai lembrar do churrasco e você vai lembrar do banheiro. Você vai lembrar do churrasco e você vai lembrar do banheiro. Você vai falar, opa, mas eu aprendi lá com a professora Fabrícia que eu não posso deixar o meu pai entrar no meu banheiro. Eu não posso, eu já sou adulta. Ele tem que bater na porta se ele quiser. E ele não pode, se eu tô, não pode, mesmo que ele queira. Entende, Nara? E aí, com isso, a gente vai se brindando. Esse é um presente do meu coração para vocês. Que a partir de hoje, vocês tenham mais consciência e saiam desse lugar de dependência emocional. Eu dependo emocionalmente das pessoas. Como assim, Fabrícia? Não depende. Depende. Se o que a pessoa te fala de positivo te alegra e de negativo te entristece, é porque você ainda tem dependência emocional. Você não tem dependência emocional quando você tá com, perdão da palavra, cagando e andando pro que o outro acha. Se o outro te elogia, tá bom. Se o outro te critica, tá bom também. E essa é uma palavra libertadora, gente. Tá bom. A pessoa vai dizer, você vai falar, tá bom. Esse é o grande marcador de que você não tem mais dependência emocional. Quando você consegue dizer tá bom, sem culpa, sem peso, sem mágoa, sem ofensa, sem nada. A pessoa vai dizer, nossa, mas você é maluca, não sei o quê. Ah, tá bom. Tchau. Mas muitas de nós temos dependência emocional. Eu tive por muito tempo. Graças a Deus. O meu nível de dependência emocional é bem pouca. É bem pouca. Porque até em relação ao meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu tô bem curada. Minha sogra, mais ou menos. Ela ainda consegue, às vezes. Ela sabe. Mas a gente, com consciência, vai se curando disso. E não deixa mais que as pessoas entrem no nosso banheiro. E nem entra no banheiro dos outros. Porque tem gente, presta atenção, tem gente que não quer que os outros entrem no banheiro dela, mas ela tá entrando no banheiro da outra pessoa. Eu era essa pessoa também. E hoje eu tenho vigiado, orado. Vigiar e orar, sabe? Que ela fala? Vigiado e orado para que eu não entre no banheiro do outro, para que eu não invada a vida do outro. Porque nem sempre a pessoa quer uma solução. Às vezes ela só quer um aliado. E aí você fica de ruim na história. Todas as vezes, gente, que eu tentei ajudar uma pessoa de forma pessoal ou profissional, sem que ela tenha me pedido, eu me lasquei. Até de forma profissional também. Porque às vezes você oferece uma ajuda que a pessoa ela não quer. E ela vai dar um jeito de usar aquilo contra você. Até de forma profissional, às vezes a gente leva essas... Não sei que palavra dá. Essas investidas. Esses tombos da vida. Não sei que palavra usar para isso. Mas até de forma profissional. Imagina de forma pessoal. Então, de forma pessoal, você tem que se vigiar muito mais. E sempre que uma pessoa ficar se lamentando para você, você diz, mas você quer mesmo me ajuda? Você quer que eu fale o que eu acho? E na maioria das vezes, oi Ruth, querida, Júnia, a pessoa diz assim, não, só queria desabafar. Então, presta atenção no que você anda falando. Não distribua pérolas aos porcos. Nem todo mundo quer ouvir o que você acha, o que você sabe. Nem todo mundo. Então, não gaste o seu português com quem não quer. Não fica tentando ajudar quem não quer ajuda. Porque às vezes a pessoa ela só quer desabafar. E tá tudo bem também. Seja amorosa, acolha, seja humilde. Acolha, ouça, mas não fala nada. Tem até um exercício que eu ensino para as minhas alunas que eu digo, quando você for ouvir alguma coisa de alguém, coloque suas mãos no bolso,
Coloque suas mãos para trás, mas não fique assim. Por quê, Fabrícia? Esse é o ímpeto de ajudar. Então, querida, vai ouvir alguém murmurenta, lamurienta? Põe a mãozinha para trás. Porque você vai se controlar bem mais. Mas, Fabrícia, é só um sinal. Nós somos verbal e não verbal o tempo inteiro. Nós somos pessoas verbais e não verbais o tempo todo. E o corpo comunica. Isso é uma técnica de negociação. Você vai negociar com uma pessoa, você não fica com a mão assim, ó. Porque você tá dando. E se a pessoa for uma usurpadora, ela quase te suga inteira. Então vai conversar com a pessoa que tá reclamando, mãozinha pra trás, disfarçado. Ah, tá bom. Ouve, acompanhe. Vamos rezar, né? Entrega pra Deus, fala assim. E às vezes você pode perguntar assim como eu pergunto, mas você quer mesmo saber minha opinião? E às vezes a pessoa fala, não, eu só queria desabafar. Eu falo, então tá bom. Outra coisa que eu aprendi nesse percurso de ser consteladora, de ser terapeuta, logo no começo, quando eu me tornei consteladora, terapeuta, muitas pessoas falavam pra mim assim, vamos tomar um café? Quando eu morava lá em Dourados ainda, eu caminhava. E eu gosto de caminhar conversando. E por muito tempo eu caminhei com uma amiga, Cris, querida, maravilhosa. Só que depois ela foi embora e a gente parou de caminhar. E aí eu sempre tinha pessoas que queriam caminhar comigo. E eu fiquei observando. Caminhar, tomar café, sempre tinha convite. Só que quando eu comecei a deixar claro que caminhar era uma coisa, a terapia era outra, que café era uma coisa, a terapia era outra, eu fui parando de receber convites para caminhar e principalmente para tomar café. Por quê? Porque as pessoas queriam tomar café comigo para fazer terapia de graça. Só que eu também aprendi, não me peça de graça aquele que põe comida na minha mesa. Esse é o meu trabalho. E tudo tem um limite. Até vocês que vêm ali no Instagram, você pede uma coisa uma vez, eu dou. 2 vezes eu dou, 3ª vez, vamos marcar um horário, querida. Eu vivo disso. Eu vivo disso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que não podia viver de constelação. Eu vivo. Eu vivo de constelação. 100% hoje eu vivo do meu trabalho. Quem paga as minhas contas são as minhas sessões de terapia, de acompanhamento, de constelação, não importa. As aulas que eu dou, as lives que eu faço, tudo isso paga minhas contas. Então não pode ser de graça. Então presta atenção também no que as pessoas estão te pedindo, se elas estão só te sugando. E a partir do momento que eu comecei a dizer para a pessoa, mas você quer tomar um café ou quer fazer uma sessão de terapia? Os dois. Então vamos marcar um horário. 3ª vez que eu falei, os convites de café acabaram. Acabaram os convites de café. Tô sendo bem sincera, tá, gente? Bem sincera pra vocês aqui. Quando eu comecei a perguntar se era café ou terapia, os convites acabaram. Da mesma forma, a caminhada também. As companheiras de caminhada sumiram todas. Vamos caminhar? Eu falei, não vou não. Porque quando ela começava a falar na caminhada, eu falava, mas isso é terapia ou é conversa de amiga? Uma risadinha sem graça. Na outra semana, vamos caminhar? Não vou não. Então nós temos que aprender. A vida é escola, que vocês possam aprender com isso. Nem sei por que eu falei isso, mas eu falei. Então eu desejo que esse dia de hoje tenha sido de proveito. Foi do meu coração para o seu coração. São coisas que eu fui aprendendo ao longo desses quase 10 anos, gente. 10 anos que eu tô nessa caminhada. 10 anos. Em setembro vai completar 10 anos. Aliás, 2014, não. Em setembro completou 10 anos que eu tô nessa caminhada do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Primeiro comecei por mim. Eu sou o meu melhor case de sucesso.
Ainda tenho coisas para trabalhar, para melhorar? Tenho. Mas eu já melhorei muito e eu não tô vestida de orgulho aqui. Tô sendo bem humilde mesmo. Eu vivia num lugar de dor e de sofrimento. E graças a meu bom Deus, ele foi me tirando de lá. E hoje eu tenho por missão ajudar outras mulheres a sair também desse lugar. É por isso que eu faço o que eu faço. E hoje eu trouxe do meu coração esse exercício para vocês. Tá? Eu tive que pagar bem caro para aprender isso aqui. Isso aqui é uma teoria do corpo explica, do corpo fala. Eles ensinam isso lá no curso deles. Eu aprendi. E hoje eu aplico nas minhas mentorias individuais. Mas eu senti de trazer aqui com vocês, então faça bom proveito para isso. Né? Aí por que você está compartilhando? Porque eu aprendi com eles, eu paguei para aprender. Então eu posso usar, mas eu tenho que dizer de onde veio, né? Então eu tô dizendo a fonte. Isso aqui é uma teoria do corpo explica. É assim que a gente faz. É assim que a gente honra os lugares que a gente já esteve. Os lugares pelo qual a gente passou. Nunca se apropriando de algo que não é seu. Foi você que criou esse exercício, Fabrícia? Não. Eu paguei para aprender por esse exercício. E por eu ter pago para aprender, eu posso compartilhar. Só que eu tenho que dizer a fonte. Onde é que foi que você aprendeu? Entendeu? É sobre isso. E depois que você terminar essa live comigo hoje, eu quero que você se comprometa verdadeiramente. Já que hoje foi maravilhoso, foi um presente, presente a gente agradece. Não agradece? Como é que vocês vão agradecer hoje? Vocês vão compartilhar com pelo menos 4 mulheres. Eu vou fazer 44 anos amanhã, então você vai, por favor, compartilhar com 4 mulheres. Aliás, compartilhar não. Você vai lá e você vai marcar, porque eu quero ver você se comprometendo comigo. Você vai lá e você vai marcar. Como que marca, Fabrícia? Você coloca o arroba e o nome da mulher, lá no meu comentário. Tipo, a Noah vai lá, ela vai marcar a Regina, a Débora, a Carla, ela vai marcar. Débora, inclusive, eu tive um pensamento sobre você hoje, hein? Depois vamos conversar. E eu tô pensando seriamente em fazer com vocês uma imersão no final desse nosso desafio. Quem que topa? Quem que topa estar comigo uma manhã inteira, de sábado talvez, que eu penso que sábado é o melhor dia, uma manhã inteira pra gente fazer exercício de desbloqueio. Porque aqui vocês estão tendo consciência. Mas tem que chegar um momento que tem que ter ação. E para ter ação tem que ter desbloqueio. Quem topa? Jana topa? Quem mais? A Noah topa. A Nara topa. É isso mesmo. E vocês topam também trazer mais pessoas? Carla topa. Quem mais topa? Regina topa. Olha aí que maravilha, que bênção de Deus. É isso. Eu vou organizar e vou trazer para vocês, no final desse nosso desafio, uma imersão. Pra gente ficar ali, não sei se uma manhã inteira ou um dia inteiro, não sei. Vou organizar, vou ver o que dá. Para que a gente possa se trabalhar. Corpo, mente e espírito. Esses 3 pilares. Para que nós possamos verdadeiramente ir além em todas as áreas da nossa vida, trazendo Deus para o centro. É nisso que eu acredito, tá? Então, beijo grande para vocês, até amanhã. Amanhã é mais tarde, tá? Amanhã é 9 horas o nosso encontro. 9 horas eu vou esperar vocês aqui. Bem linda, porque amanhã é meu aniversário, amanhã eu vou estar bem linda. Vocês também se arrumem bem lindas amanhã, hein? Por favor. Se arrumem bem lindas. Traga sua água, seu café, seu chá, não sei. Vamos comemorar essa boa nova. Boa nova pra mim, boa nova pra vocês também, por que não? Amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem uma carta. Uma carta do dia do aniversário de vocês. Um beijo grande pra vocês.